Convido ao dileto ouvinte a abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 12. Eu gostava de pregar nesse texto quando eu era adolescente, bem jovem. Nunca esqueço dessa pregação em São Benedito, não, em São Tomás. Hoje é outro bairro, é o bairro Tupi, em Belo Horizonte. Isso há 33 anos atrás. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amigo rádio ouvinte, cristão é aquele que tem a Cristo. Uma pessoa não pode ser considerada cristã só porque é membro de uma igreja local ou de uma denominação qualquer ou de qualquer sociedade religiosa. Seguir a Jesus ou procurar viver como Cristo não transforma ninguém em filho de Deus. Por isso há muitos crentes nominais. O cristão é filho de Deus porque nasceu na família dele. Cristão é aquele cujos pecados foram perdoados por amor a Cristo. Cristão é aquele que aceitou a Cristo, foi revestido da justiça perfeita de Cristo. Ser cristão é a coisa mais sublime, mais maravilhosa, mais gloriosa em todo o mundo. Ser cristão não é um fim em si mesmo, mas o começo delas. Baixar bem esse fone para não atrapalhar esse áudio. O grande propósito divino da redenção não é o de simplesmente nos salvar do inferno e nos levar para o céu depois da morte. Mas o grande propósito é o de nos conformar à imagem do Filho de Deus. Exatamente para isso que nós fomos preordenados por Deus antes da fundação do mundo. Primeiro para sermos santos e depois para sermos conformados à imagem do seu Filho. E esta pré-ordenação ocorreu na coletividade e não na individualidade. Não devemos apenas nos aproximar de Deus, mas prosseguir com Deus até a perfeição, não lançando de novo o fundamento das obras mortas da fé em Deus e da doutrina dos batismos e etc. e tal. O segredo de uma vida cristã feliz e vitoriosa é deixar que Cristo vive em nós e através de nós. Temos de aprender a nos apropriarmos das riquezas e recursos de Cristo. Se vamos crescer em Cristo, temos de aprender a viver seguindo certos princípios básicos que estão inseridos na sua palavra. E nós queremos destacar, nesse momento, alguns desses princípios. Duas coisas tornam-se essenciais se vamos viver uma vida cristã bem-sucedida. Além de estarmos em Cristo, temos de nos relacionar com Ele devidamente. Podemos ilustrar essa verdade tomando um rádio como exemplo. Se quisermos que o rádio funcione devidamente, é preciso que liguemos a tomada e o sintonizemos. Qualquer rádio é uma coisa morta e inútil até que seja posto em contato com a fonte do poder, que é a luz elétrica. Estamos mortos em pecados e transgressões até sermos colocados em contato com Deus através do novo nascimento. Não nos basta que um rádio seja apenas ligado à tomada, precisa também ser sintonizado na frequência correta. Se não estiver devidamente sintonizado, vai encher de ar a estática e confusão. Vai ser uma chieira só. A visão de muitos cristãos que já nasceram de novo está cheia de estática. Por isso que tem muita confusão hoje. Porque não estão sintonizados com Deus, exatamente por isso. O apóstolo Paulo fala das insondáveis riquezas de Cristo em Efésios 3:8. E nessa vida jamais seremos capazes de nós compreendermos a grandeza da salvação de Deus. No momento em que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador,
Deus faz por nós muito mais do que jamais seríamos capazes de descobrir. Esta grande salvação faz duas coisas básicas em nós. Primeiro, coloca-nos em Cristo. Interessante que essa expressão, em Cristo, nós a localizamos 12 vezes somente no capítulo 1 de Efésios. Segundo, coloca Cristo em nós, Colossenses 1, 27, a razão da nossa esperança. O que significa estar em Cristo? Como nos colocamos em Cristo? Um versículo extraído da primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto vai nos ajudar a compreender isso. Paulo declara, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Este versículo, amigo ouvinte, divide toda a humanidade em dois grupos, ou seja, aqueles que estão em Deus e aqueles que estão em Cristo. Como nos colocamos em Adão? Como nos tornamos membros da raça adâmica ou humana? A resposta é simplória. Seja qual for a nossa cor ou a nossa raça, através do nascimento físico, tornamos-nos membros da raça humana ou adâmica. Assim, em Adão somos homens naturais. Como então nos colocamos em Cristo? Da mesma maneira, só que através de um nascimento espiritual, que é chamado na Bíblia de novo nascimento. João 3,5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando pela fé recebemos a Cristo em nossos corações, nascemos novamente pelo Espírito de Deus. E nesse exato momento o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. Que sorte que fomos batizados em um Espírito, quer judeus, quer gregos, quer livres, quer servos. Todos nós temos bebido do mesmo Espírito. Quer dizer, todo cristão tem uma posição perfeita em Cristo, está completo em Cristo. Quando nos tornamos cristãos, Deus já nos vê mais em nossos não nos vê mais em nossos pecados, mas nos vê perfeitos em Cristo. Já não estamos mais vestidos com trapos imundos, Padre Belmiro. Não estamos mais vestidos de trapos imundos de nossa justiça própria, mas somos revestidos com a justiça perfeita de Cristo. Nossa posição com Cristo é perfeita e nada pode ser feito para melhorá-la. Contudo, nossa condição atual na terra está muito aquém de nossa posição em Cristo. Aqui nesse mundo, nossa vida está cheia de faltas, de falhas e fracassos. Continuamos sendo assaltados por dúvidas e temores. Nossos pecados frequentemente entristecem o nosso Senhor Jesus Cristo. Descobrimos que, sendo filho de Deus, muitas vezes não agimos como filho de Deus. Ao sermos salvos, recebemos a nova natureza, somos feitos participantes da natureza de Cristo, da natureza divina. Mas eis que continuamos sendo a nossa própria natureza, continuamos com a nossa própria natureza pecaminosa, que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Quer dizer, um grande conflito surge em nossas almas. A vontade de Deus é que o nosso estado aqui na terra conforme-se à nossa posição perfeita em Cristo. Mas vamos descobrir que o segredo de uma vida vitoriosa está em viver aos pés da cruz. Além de estarmos em Cristo, Ele também está em nós. Quer dizer, Ele veio habitar em nossos corações quando o recebemos pela fé. Temos então agora a vida eterna, porque Cristo mesmo é essa vida. Quem tem Cristo tem vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. E todo aquele que recebe a Cristo é salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vivemos a vida cristã deixando que Cristo vive em nós e através de nós. É assim que temos que fazer. Cristianismo é Cristo. Não somos salvos por um credo religioso, meus amigos da Cúria Romana. Não somos salvos por uma igreja, nem por cerimônias, nem pelo pedobatismo, nem pela Eucaristia, mas pelo Cristo vivo.
Quando anunciou o nascimento de Jesus, o anjo Gabriel disse a José: ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. O próprio Senhor Jesus Cristo é Salvador. Somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Agora, dia após dia, somos salvos pela vida do Cristo ressurreto. Porquanto o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que assunto palpitante, que assunto lindo, dá vontade de ficar mais tempo. Fico triste quando vejo gente negando a divindade do Espírito Santo, mas que tristeza. O Espírito Santo é a terceira pessoa da deidade. Sabemos que é uma pessoa porque fala, gente. Onde se viu dizer que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, como afirma um determinado grupo pseudo-cristão? Como? Se o Espírito Santo fala, ensina, guia, pode ser mesmo entristecido, não entristeçais o Espírito Santo que fosse selados para o dia da redenção. Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa divina porque é chamado de Espírito de Deus e porque em muitos lugares está unido com o Pai e com o Filho. São três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os três são um. São regenerados pelo Espírito Santo aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo. São habitados pelo Espírito Santo aqueles que recebem a Cristo pela fé. São batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, no ato da conversão, em quem vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Além disso, todo cristão deve encher-se com o Espírito Santo. Os cristãos primitivos constantemente enchiam-se do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo significa estar controlado pelo Espírito de Deus. Um cristão cheio do Espírito Santo é um crente poderoso, entre aspas. Jesus nos dá duas condições para sermos cheios do Espírito Santo. Eu disse entre aspas porque poderoso de fato só há um, que é Deus. Mas o crente pode ter uma vida plena do Espírito se ele der lugar à atuação do Espírito de Deus na sua vida. No último evangelho de João ficou registrado: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha e beba. Eu gosto desse sítio da Bíblia, porque é uma borracha que apaga ensino errado que surgiu de uns séculos para cá. Se alguém tem sede, venha e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. A primeira condição para nos enchermos do Espírito é ter sede. Quer dizer, precisamos desejá-lo. Não é cheio de espírito estático. Não estou me referindo à histeria, a barulho, a algazarra, não. Ser cheio do Espírito Santo significa viver uma vida ilibada, uma vida abnegada, uma vida sob o controle divino. E a segunda condição é a confiança. Precisamos crer em Deus para o enchimento definido do Espírito Santo. Essa plenitude recebemos pela fé, exatamente quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. E o grande mistério do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Ele o faz revelando a Cristo a nós e através de nós. Ele toma aquilo que é de Cristo e nos-la mostra. 1 Coríntios 2:10. Quando nos enchemos do Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo se manifesta em nossas vidas. E o Espírito Santo nos concede ousadia, intrepidez e poder para testemunharmos de Jesus. Não podemos andar na carne, mas andai no Espírito. Gálatas 5:16. As obras da carne são as coisas que o homem natural gosta de fazer. O homem gosta, o homem adora. Adultério, impureza, lascívia,
idolatria, como o homem gosta de prostrar ante uma imagem tosca, como fazem os aborígenes nas selvas dos pontos distantes do globo terrestre. Feitiçarias, como tem pessoa chegada à feitiçaria. Domingo na igreja, sexta-feira no pembeiro. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, quem as pratica corre um grande risco de ficar do lado de fora. Gálatas 5, 19, 21. O cristão pode escorregar e cair em algum desses pecados. Acredita nisso? Pode, e como? Nossa estrutura é pó. Quando isso acontece, o crente apenas perde a comunhão com Deus. Pode confessar seu pecado e restaurar a comunhão com Deus, sim. Se endurecer o coração e não confessar o seu pecado, será castigado pelo Senhor. Se alguém assume o nome de Cristo, mas continua no pecado, como boêmio da graça, e não é castigado pelo Senhor, fica evidenciado que essa pessoa não é filho de Deus, é um filho bastardo, aliás, é um urubu trajado de pavão, ou um porco lavado que volta ao espojadouro de lama. Embora nós não podemos ser dogmáticos e fazer juízo temerário, porque não estamos aqui no mundo para sentar na cadeira de juiz, e sim na cadeira de embaixadores. Mas como é diferente o fruto produzido pela vida do crente que anda no Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é amor, quer dizer, a caridade em ação. Quando temos a plenitude do Espírito de Deus, amamos a Deus, amamos os outros cristãos. Será que tem amor ainda entre o povo de Deus? Eu vivo em busca de amor, mas achar amor hoje entre os cristãos é tirar leite de pedra ou tirar leite de onça, porque é muito fácil dizer que cumpre a lei de Cristo, mas o principal mandamento nós tropeçamos. Eu não canso de dizer isso para Ted Wilson. Não adianta eu observar 620, centenas de preceitos da lei, são 618 ou 628, mas se eu tropeçar no principal mandamento, eu quebro toda a lei. E o cumprimento da lei é o amor. Temos que amar a todos os homens, de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos. E esse amor se manifestará em nossas ações e constituirá um sinal ou um símbolo que nos identifica como diferente das demais pessoas. E sem esse amor, não passamos de bronze que soa, ou como símbolo que retine, ou como esse sino aqui da Igreja Católica que toca de hora em hora. O cristão é cheio do Espírito de Deus, por isso ele é cheio de alegria. A alegria do Senhor a nossa força é, Neemias 8:10. Quando outros ficarem deprimidos e desesperados, ele se regozijará no Senhor. Ele não se regozijará apenas quando as circunstâncias e a sorte forem favoráveis, mas vai regozijar também em provações, em adversidades, em dificuldades. Por que de provação a nossa vida aqui? O que nos consola é saber que a chave de ouro está com Deus, consumará o seu querer, mais tarde os redimidos seus nos céus além vão entender.